história começa mais ou menos assim. 27/1/2019. Destruição total. Carros, bombeiros, helicópteros no ar, policiais. Em uma cidade totalmente devastada pela lama. E aí, nesse meu primeiro contato, encontrei alguns amigos nessa viagem, em que eles também eram fotógrafos. Fotógrafos da Globo, do National Geographic. E eu, nessa minha caminhada como fotógrafo, segui eles. Eles falaram, bom, agora a gente está indo para o Córrego do Feijão. Você quer ir com a gente? E eu fui com eles. Cheguei no Córrego do Feijão, para a gente acessar a lama, a gente precisava dar uma caminhada pela mata de mais ou menos 20 minutos. Então a gente caminhou pela essa mata e eu acho que eu vi uma das cenas mais tristes da minha vida ali, que é um mar de lama, assim, onde não tem fim. E quando eu cheguei naquele lugar onde tinham vários fotógrafos, era um mar de fotógrafos, todos esperando a próxima cena, o que ia acontecer. E eu fiquei meio chocado com aquilo. Eu me perguntei, aqui é o meu lugar? E com tantas fotos, tantas coisas acontecendo ali, eu realmente levei um choque de realidade. Voltei para a cidade do Córrego do Feijão, eu já estava sozinho, e procurava um lugar para dormir, porque o hotel tinha sido devastado. Fui batendo de porta em porta, perguntando quem podia me acolher, e eu conheci o seu Vicente, assim. O seu Vicente, ele me acolheu. Ele falou, André, aqui você pode ficar na minha casa e vou te servir o melhor que eu tenho para você. Bom, eu queria passar algumas fotos de quando eu cheguei em Brumadinho. Essa foi a primeira história que eu contei. Essa é a mata que a gente passou para chegar até o lugar da lama. É muito arriscado. A lama, ela consome, ela é perigosa, então você não pode encostar nela. Aqui é um policial que eu encontrei logo que eu cheguei. E eu perguntei para ele, qual que é a sensação que você tem aqui? Ele me disse, cenário de guerra. E realmente era um cenário de guerra. Mesmo sem ter participado da guerra, a gente conseguia ver os bombeiros tentando acessar e chegar até a lama. Chegar até alguma... Nesse caso, eles estavam chegando até a vaca que estava atrás desse monte. São cenas assim, que eu vivi os 8 dias que eu passei por lá. Essa é a parte que a vaca estava sendo carregada. E eu já ia me esquecendo, mas eu me chamo André, sou formado em cinema da FAAP. E eu trabalho contando história de pessoas invisíveis. Eu já contei mais de 800 histórias na cidade de São Paulo sobre moradores de rua. E foi isso que me fez ir para Brumadinho. Eu sabia que ali existiam pessoas invisíveis também. Mas eu não sabia onde elas estavam. E foi isso que me confundiu muito logo que eu cheguei. Porque a lama, ela invade os seus olhos, toma conta. Quando algo toma conta da sua visão, você esquece daqueles que são mais importantes e não estão sendo vistos. O que eu vou contar para vocês aqui agora são histórias que vocês não viram na TV, porque elas não foram contadas. Mas eu sei dizer o que vocês viram. Vocês viram o ônibus sendo aberto e os bombeiros tirando as pessoas de lá de dentro. Vocês viram a vaca sendo içada. Vocês viram aquela cena que o helicóptero desce bem baixinho e pega uma mulher que está no meio da lama. Ninguém falou o nome dele, né? Mas quem salvou ela, foi o Jefferson. O Jefferson esperou 40 minutos até que o helicóptero encontrasse aquela mulher ali e ele ficou segurando ela. Bom, esse sou eu. Nesse tempo que eu passei lá, eu escutei muitas histórias. Eu escutei cerca de 41 histórias. Dessas 41 histórias, eu contei 20 nas redes sociais. E essas histórias foram importantes para que mais pessoas pudessem ver o outro lado do que é estar em Brumadinho. Bom, essa aqui também foi uma das cenas que vocês provavelmente não viram, que é de um corpo sendo carregado. Os bombeiros se preparando para voar. Essa era a base.
onde tinha a igrejinha, e ali tinham a imprensa ficava ali atrás, mais ou menos. Esse é o Jefferson, que eu tinha falado. E aqui eu começo a contar a minha primeira história. Esse é o Sr. Onofre. O Sr. Onofre ele tem 64 anos. Nasceu em Brumadinho, mais especificamente no Córrego do Feijão. O Sr. Onofre, ele trabalhou muito tempo na mina. Ele era um daqueles caras que carregava o carrinho. E na noite passada, do dia 25, que foi o dia que a barragem rompeu, o sobrinho dele tinha ido na casa dele comer um macarrão que ele tinha preparado. E o sobrinho dele amou esse macarrão porque ele nunca tinha feito, e ele falou: muito obrigado, Sr. Onofre. Eu quero voltar sempre aqui. Mas a verdade é que sempre nunca aconteceu. Porque depois desse dia, o Sr. Onofre nunca mais viu o sobrinho dele. O Sr. Onofre ficava em frente à casa que eu estava. A minha sensação é que ele estava procurando alguma coisa e essa coisa não chegava. Ele ficava perto da porta, ele caminhava, ia de um lado para o outro. E essa era a cena. Todos os dias ele estava assim. Mas é sempre assim. Quando a gente olha uma história, ela parece ser triste. Mas quanto mais próximo a gente chega dela, a gente pode perceber que essa história é muito triste. O Sr. Onofre chorou comigo. E ele não foi uma das únicas pessoas que chorou, não. Mais de 30 dessas 40 que eu contei a história. Eu, muitas vezes, era a primeira pessoa que aquela pessoa tinha conversado depois do que tinha acontecido. Conversei com uma mãe que já tinha perdido seu marido e tinha as 2 filhas para criar. E ela falou, tinha perdido a irmã e, sem esperança, não sabia se ia continuar na cidade. E nesses 8 dias que eu fiquei lá, ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte foi, eu fiquei 4 dias, e o meu objetivo era contar a história daquelas pessoas, para que todo mundo pudesse ver elas. Mas no meu último dia lá, quando eu já estava descansando, eu estava exausto, porque aquilo consome mesmo. Eu sentei no centro da cidade, no chão, e um senhor se aproximou de mim. Comecei a conversar com ele, e esse senhor é o Sr. Wilson. O Sr. Wilson, um homem muito simpático, muito simples, começou a contar para mim a história dele. Eu nem estava ali para isso mais. Mas ele fez questão de me contar. E olha, se ele não tivesse me contado aquela história, eu não teria voltado para Brumadinho. Porque o Sr. Wilson, ele tem um filho que tem síndrome de Down. E naquela situação, onde tudo já é difícil, um filho com síndrome de Down se torna mais difícil ainda. Mas isso não impedia ele de amar o filho e de lutar por ele. Tudo que ele podia fazer, ele fazia pelo filho dele. E o Sr. Wilson, ele me contando do filho dele, eu falei, eu quero conhecer o seu filho. Onde é que ele está? Então ele me levou até a casa dele, uma casa simples, triste. A gente não tem noção assim do que é isso. Um dia que você vive todo dia e a estrutura é quase zero. Cheguei lá, conheci o Lázaro. O Lázaro é uma criança incrível. Sorridente, carismática, diz o que pensa e trata o pai muito bem, muito educada. Eu fiquei realmente impressionado com aquela família. E eu não tinha ido lá para isso. Mas eu perguntei para o Lázaro, qual é seu sonho, Lázaro? E o Lázaro me disse, o meu sonho é uma cadeira de rodas elétrica. Porque o meu pai já está com 67 anos, ele não consegue mais me carregar. Eu dependo muito dele para fazer as coisas. E esse meu problema motor na mão e no pé não me deixa me locomover pela cidade. Quando eu escutei isso, eu vi que eu podia fazer alguma coisa. Diferente de muitas histórias que eu tinha escutado ali, que eu não podia fazer nada para a maioria delas, ali eu vi esperança. Eu voltei para casa,
criei uma campanha nas redes sociais contando a história do Lázaro. Quando eu contei a história do Lázaro, eu não queria que as pessoas simplesmente doassem, mas que elas tivessem o privilégio de doar para alguma coisa que ia ajudar realmente alguém. Eu então deixei essa campanha no ar mais ou menos 5 dias. Nesses 5 dias eu consegui alcançar minha meta, que era de arrecadar R$35 mil. E agora eu estava com uma história na mão, um sonho na mão, que podia ser realizado. Eu então voltei para Brumadinho e tentei disfarçar do Sr. Wilson. Falei, Sr. Wilson, eu só vim aqui saber como é que vocês estão. E fui caminhando com ele até a casa dele, e chegando lá, ele encontrou a cadeira de rodas elétrica que ele queria. Aquilo mudou a vida dele. Eu acho que eu nunca vi uma família tão feliz depois disso. Bom, essa é a história do Sr. Wilson e do Lázaro. Eu voltei outra pessoa depois de Brumadinho. Eu não sou o mesmo André. Eu não esperava encontrar tudo isso, eu não sabia nem o que eu ia encontrar. Eu não estava assistindo noticiário quando eu fui. Mas aquelas histórias mudaram a minha vida. E eu espero que ela possa mudar de vocês também. Se vocês quiserem conhecer mais histórias, vocês podem acessar o @SPinvisível e conhecer mais de várias histórias. Obrigado.